Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você acessou o canal Marcelo Arias Dankalov, aqui a gente trabalha com comportamento humano. Você gosta do tema? Assine aqui o canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixa teu like, teu dislike, faça comentários e você vai me ajudar bastante, né, no crescimento do canal, porque eu sinceramente acho que os temas aqui podem auxiliar você, né, a expandir ainda mais o teu conhecimento a respeito dessa área riquíssima. Bom, eu estou falando sobre esse livro aqui, né, o Ética Nicômaco, que fala sobre virtude, sobre a boa vida, sobre as melhores condutas, né, na nossa trajetória existencial. Estou no livro 2 do Ética Nicômaco, né, porque o livro é dividido em vários pequenos livrozinhos, né, como se fossem capítulos, e aqui o Aristóteles está falando sobre a alma. Olha só que bacana. A alma e os seus 3 estados. Um estado da alma é uma paixão, uma capacidade ou uma disposição. Olha que bacana. Então, nossa alma pode ser capaz de fazer algo, né? Pode ser tomada por uma determinada paixão e pode ter uma inclinação, ou seja, uma disposição a agir de determinada maneira, né? Sou capaz de sentir paixões e elas geram em mim determinadas disposições. Aristóteles vai dar várias definições de virtude no decorrer do livro, né? Ele vai depurando as definições de virtude na medida que ele vai avançando nos seus escritos. Aqui mais uma, ó. Virtude é uma disposição para agir de determinada maneira quando nos encontramos tomados por uma paixão. Tá? Se não podemos controlar as nossas paixões, diz Aristóteles, podemos estar dispostos a nos comportar de determinadas maneiras. É disso que se trata a psicologia hoje, né? Se você não consegue dominar as emoções, os instintos, porque é praticamente impossível você controlar a emoção, cabe a você, por intermédio da razão, tentar direcionar o teu comportamento de maneira virtuosa, ou seja, tentar agir de maneira virtuosa, uma vez que você foi dominado por um determinado afeto, por uma determinada paixão. Olha só, Aristóteles, 2.400 anos antes de Daniel Goleman, escrevendo o seu famoso livro Inteligência Emocional, já nos dava dicas preciosas, né, sobre como podemos melhorar a nossa conduta pessoal para nos relacionarmos melhor com as pessoas ao nosso redor. Olha só que bacana, né? Virtude é uma disposição que torna o ser humano um bom ser humano. Aqui na página 77 tem alguns escritos que eu gostaria de ler para vocês, porque eles são belíssimos. Olha só que legal. A virtude, portanto, é um estado mediano, no sentido de que ela é apta a visar a mediana, o meio termo, nem para lá e nem para cá, como nós já falamos nos 5 vídeos que antecederam este atual que você está vendo. O êxito somente é possível de uma única maneira, razão pela qual é fácil falhar e difícil obter êxito. A gente sabe disso, né? É muito mais fácil você errar. Ele vai dar um exemplo aqui bem bacana, olha só. Fácil errar o alvo e difícil acertá-lo, né? Você tem um alvo ali de arco e flecha, para você acertar na mosca é só um ponto. Você não pode acertar na mosca em vários pontos. Agora você tem quase que uma infinitude de pontos de erro e um só de acerto. Para ele, a nossa vida ética é exatamente assim. Não que exista uma maneira só de acertar na vida, mas existe uma maneira só de ser virtuoso nas várias circunstâncias que compõem a vida, né? Ou seja, dependendo daquilo que nós estamos vivendo, né, podemos incorrer numa quantidade enorme de vícios, mas o indivíduo virtuoso, ele é certeiro na maneira de conduzir a sua própria inclinação, de conduzir a sua própria paixão. Simples é a bondade, múltipla é a maldade. Olha só que coisa linda, né? A virtude é, então, uma disposição estabelecida que leva à escolha de ações e paixões e que consiste essencialmente na observância da mediana relativa a nós, sendo isso determinado pela razão, isto é, como o homem prudente o determinaria. Aí você fala, Marcelo, mas aqui ele está falando que nós escolhemos as nossas paixões. Nós não escolhemos o que nós queremos sentir agora, mas nós escolhemos o que nós gostaríamos de sentir no futuro. Eu quero ser um indivíduo corajoso, mas eu sou um cagão.
eu sou um medroso. Ou seja, quais as condutas que eu preciso me habituar a fazer para que gradativamente eu me afaste do medo e chegue mais próximo da emoção, da virtude e da ação que tem a ver com a coragem. Tá? Não que, eu quero ser corajoso, eu escolho ser corajoso, tá? E vou ser corajoso agora. Não. A virtude é um trabalho, a virtude é um esforço. Lembrem-se do vídeo 5 que a gente falou bastante sobre isso. Tá? Terminando aqui, olha só que interessante. E é um estado mediano entre dois vícios, um constituído pelo excesso e outro constituído pela deficiência. A virtude é um estado mediano entre dois vícios, um com excesso de emoção, outro com deficiência de emoção, a gente já falou disso. Acresça-se que é um estado mediano no qual, enquanto os vícios carecem ou se excedem no que é certo, tanto nas paixões quanto nas ações, a virtude encontra e adota a mediana. Olha, pessoal, Aristóteles é um realista. Ele passa longe de autores de autoajuda, a gente já viu isso, né? Ele afirma categoricamente, é dificílimo ser bom, dificílimo. Olha só, finalzinho da página 83. É por isso que constitui árdua tarefa ser bom, pois é difícil encontrar o ponto mediano em qualquer coisa. Em relação ao que já exemplificamos, que nem todos são capazes de encontrar o centro de um círculo, salvo aqueles que conhecem geometria. Igualmente, qualquer um pode tornar-se irado, porém, fazê-lo a pessoa certa, na medida certa, na ocasião certa, com o objetivo certo e da maneira certa, isso não constitui capacidade de todos. E não é fácil. Daí ser raro, louvável e nobre a realização apropriada dessas coisas. Isso é muito bacana, muito legal. Então, olha só, ele vai, como psicólogos da contemporaneidade, propor algumas regras, propor algum auxílio, né? Se você já leu o Inteligência Emocional, você sabe que o Goleman propõe algumas regras para que a gente adquira uma certa estabilidade emocional, assim como, 400 anos antes de Goleman, Baruch de Spinoza, no seu livro Ética, a Maneira dos Geômetras, também nos propõe 6 maneiras de tentarmos atingir um pouquinho mais de liberdade comportamental. Né? Spinoza falava que nós nunca seríamos livres, mas poderíamos adquirir grauzinhos de liberdade. Aristóteles, 2000 anos antes de Spinoza, também vai nos convidar a pensarmos em algumas regras. Olha só que interessante. Consequentemente, a primeira regra a ser adquirida ao se visar a mediana é evitar o extremo que mais se opõe à mediana, segundo o conselho de Calipso, a saber, Calipso, uma deusa grega que é citada na Odisseia, né? um clássico de Homero. Pilota o navio, o mantendo longe do borrifo das vagas, né? Das ondas. Então, olha só, você lembra que, segundo Aristóteles, a mediana está entre dois vícios, tá? E os dois extremos, eles são ruins. Mas tem um extremo que sempre é pior do que o outro. E é esse extremo que a gente tem que olhar e falar, eu preciso me afastar dele, eu preciso me afastar dele. Então peguemos, por exemplo, a virtude e coragem. Em um extremo, o medo, o cagaço, a paralisação, a covardia. Um indivíduo covarde perante a vida, nem de longe é um virtuoso. Mas no outro extremo, a gente tem o quê? Um indivíduo com uma super autoestima, que não tem medo de nada. Esse cara também é vicioso. Né? Também é um indivíduo que não está agindo no meio termo. Mas entre dois males, busque o menor. Qual é o maior dos males? O maior dos males é a covardia. Então, a primeira regra é identifique para todas as virtudes, tá? Aquela que você, o vício que você tem que fugir. A todo momento, fugir. Né? Então, assim,
Se você se vê como um indivíduo medroso, covarde, que não se posiciona, que fica no centrão, né? No centrão no sentido de eu não vou me posicionar, não no centrão da mediana, no centrão de ser isentão, fuja disso. Porque, segundo Aristóteles, você vai se aproximar cada vez mais do meio termo. E uma outra coisa que ele nos faz pensar é o seguinte: muitas ações parecem ser ações virtuosas, né? No caso da coragem, um indivíduo que não tem medo de nada parece, aos olhos de pessoas desprovidas de uma capacidade de análise mais profunda, um indivíduo corajoso, ainda que não o seja. Porque uma coisa é ter coragem, outra coisa é ser um louco ensandecido e que arrisca a sua vida sem nenhum tipo de prudência. O corajoso sempre é um indivíduo prudente. Quando que eu vou me arriscar? Né? Diferente do indivíduo cagão, medroso, e diferente também do indivíduo imprudente, né? Do indivíduo que não tem medo de nada. Né? Mas nesse caso, sempre um vício vai se aparentar mais com a virtude. Isso pode nos confundir. Temos que ficar bastante espertos com relação a isso. Olha a segunda regra. A segunda regra consiste em observar a quais erros nós mesmos estamos mais propensos, visto que, por natureza, diferentes indivíduos tendem a diferentes erros. E descobriremos quais são, atentando para o prazer ou dor que experimentamos. A seguir, teremos que nos arrastar na direção oposta, pois rumando para longe do nosso erro costumeiro, estabeleceremos um curso mediano. É o método utilizado pelos carpinteiros para endireitar a madeira empenada. Então, a primeira coisa é assim: eu preciso reconhecer em mim que eu tenho tendências e que são ruins e que são nefastas. Sabe aquela coisa de eu sou assim mesmo, é o mal da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Isso é terrível para todos nós, né? Quando nós acreditamos que a alma humana, que a personalidade humana, que a conduta humana, ela é inflexível. Por último, a terceira regra, olha só que interessante. Em terceiro lugar, temos em tudo que estar, mais do que qualquer outra coisa, de guarda contra o que é prazeroso e contra o prazer. Porque quando este está em julgamento, não somos juízes imparciais. Aqui a gente pode conversar sobre algumas coisas interessantes. Né? Podemos começar inclusive com Kant. Kant falava o seguinte, né? O homem verdadeiramente livre é aquele que decide agir na contramão dos seus desejos, dos seus quereres. Não que Kant não acreditasse que você pode agir livremente mesmo estando alinhado com quereres e com desejos e com interesses pessoais. Às vezes, a boa conduta, a boa ação, ela coincide com algo que pode trazer benefícios para você. Mas nem sempre. De certa maneira, é isso que Aristóteles está falando aqui. Fica atento, porque muitas vezes você se posiciona frente ao mundo com base em algo que está te satisfazendo, que está trazendo determinados benefícios para você. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo numa pandemia, né? E as pessoas tendem a se posicionar, né? Não, é correto fazer isso, é incorreto fazer aquilo. Imagine, por exemplo, que você é funcionário público de uma prefeitura e a prefeitura fala: não saia de casa, você está proibido. E você, sendo funcionário público, ganhando da prefeitura, tende a levantar uma determinada bandeira de conduta ética e moral que esteja alinhada com o que diz a tua prefeitura que paga o teu salário. Sempre vai ficar aquela dúvida: será que essa conduta ela é tua? Ou você está fazendo isso porque você quer ficar bem, né, perante aquele que paga o teu salário? Você consegue entender como é que é bastante difícil você encarar a si mesmo e falar: será que eu não estou me autocorrompendo? Né? Será que se eu não trabalhasse aqui,
Será que se eu não tivesse esse benefício que eu tenho, eu estaria agindo dessa maneira? Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. Beleza? Curtiu? Se curtiu, deixa teu like. Se não curtiu, deixa o teu dislike. Comenta um pouquinho mais. Nós estamos na aula 6, no vídeo 6, e a gente vai dar continuidade falando sobre esse livro belíssimo nas próximas ocasiões em que nos encontraremos. Valeu!